Oi pessoal, estou aqui de novo com vocês e dessa vez é para mostrar os resultados da pesquisa que eu prometi fazer no último vídeo. Se você não viu, dá uma checada lá, que era com relação às letras borradas que aparecem no HY350 quando tem um fundo escuro. Nós abordamos esse assunto no nosso último vídeo. Vou então mostrar para vocês os testes que eu fiz e quais as conclusões que eu cheguei. Então vamos lá, me acompanha nessa aí. Como nós havíamos visto, fizemos a desmontagem do HY350, só que dessa vez eu conectei todos os fios aqui, ó, e eu mantive a parte ótica aberta. Só recapitulando, naquele vídeo nós vimos que nós temos aqui um primeiro filtro, ou seja, uma primeira lente, que é uma lente de Fresnel. Depois nós temos um filtro, que é um filtro polarizador. Depois nós temos aqui aonde que a imagem é formada, que é um LCD. E depois nós temos aqui um outro filtro, uma outra lente de Fresnel. Então a imagem sai aqui do LED. Ela passa por esses filtros aqui, passa pela imagem, ela é refletida aqui nesse espelho, que tem um espelhozinho aqui, ó, e vem em direção à lente, indo para a tela. Tá? Então o que eu fiz foi o seguinte: primeira coisa, eu tinha suspeitado dessa cola aqui que está brilhando, que podia estar refletindo a luz. Eu estava suspeitando também desse refletor que tem aqui atrás, que é o refletor do LED, certo? Lá no outro vídeo vocês conseguem ver melhor. Mas aqui o mais simples para eu fazer por enquanto seria remover essa primeira lente aqui, ó, tá? Que é uma lente de Fresnel. E eu fiz isso. Então, quando eu fiz isso, vamos ver o que aconteceu? Vamos lá. Bom, eu liguei aqui agora o projetor, tá? Ele está sendo ligado. A imagem está sendo projetada ali. Vou apagar a luz aqui do quarto. Então estamos aqui com a imagem projetada, ok? Eu vou colocar aqui o mesmo slide que permitiu que a gente pudesse visualizar o problema. Aqui, ó. Vocês já conseguem perceber os borrões aí, certo? Eu vou tirar agora, só que eu não vou tirar todo, não, vou tirar só pela metade. Então estão tirando aqui o filtro, ok? Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. A parte de cima não tem mais os borrões. E a parte de baixo continua com borrão, porque eu ainda estou com a lente ali, tá? Se eu tirar a lente toda, olha só como é que fica a imagem. Fica sem borrão, tá? Só que me criou um outro problema. Vou mostrar para vocês. Colocando novamente o filtro. Filtro não, desculpa, a lente. Então a gente vê que os borrões aparecem, certo? Agora eu vou colocar uma outra imagem. Vou colocar uma imagem branca. Estamos com uma imagem branca e agora vamos remover a lente de Fresnel. Bom, duas coisas a gente consegue notar. Primeira coisa, a imagem ficou um pouco menor, o que não seria um problema. No entanto, o que aconteceu que não foi bom, eu acho que vocês conseguem perceber, é que ficou com mais luz no centro e menos luz na borda, ou seja, a distribuição de luz não ficou uniforme. Bom, visto isso, identificamos o problema. Agora, como corrigir esse problema? Então, o que nós verificamos aqui? Nós verificamos que é essa lente que ela se encontra entre onde forma a imagem, que é aqui cristal líquido, e
a lente aqui de projeção. Essa lente de Fresnel está distorcendo a imagem que está vindo para cá. Então a ideia, quando a gente tira essa lente de Fresnel aqui, tirar a lente do meio do caminho. Então quando nós tiramos essa lente do meio do caminho, a imagem ficou boa, porém teve aqueles problemas que nós falamos lá, né? A tela diminuiu um pouquinho, que não seria o problema, e o outro seria que a concentração de luz ficou muito forte no meio e menos nas bordas. Nós reparamos que se eu pegar essa de Fresnel e deslocar dessa posição onde que ela está para o lugar onde está o cristal líquido, tá? Tô fazendo isso aqui. Para o lugar onde está o cristal líquido. Então eu movi a lente para onde está o cristal líquido, tá? Então ela saiu daqui e veio para cá, tá? Eu não consigo colocar esse cristal líquido onde que o Fresnel saiu, porque ele saiu daqui, ó. Mas eu consigo colocar ele aqui. Só que isso aqui é muito grande, tá vendo? Então eu vou ter que colocar alguns calçozinhos aqui, ó, para poder distanciar esse Fresnel dessa cristal líquido. Ó, o que que eu fiz aqui? Então foi feito assim. Só que ele fica bambo aqui, ó. Tá vendo que fica bambo? Então tá bom. Ele ficou bambo. O que que a gente vai fazer? Eu tenho aqui, eu preparei aqui, são uns pedacinhos de, como é que chama? De haste flexível de ouvido, né? De limpar o ouvido. Então eu vou colocar essas hastes flexíveis do lado de cá, ó. Então agora nós estamos fixando aqui, ó, esse filtro de Fresnel dessa forma que vocês estão vendo aqui, tá? E filtro de Fresnel, lente de Fresnel, e colocando aqui, ó, o cristal líquido na frente. E esse calço nós vamos colocar aqui atrás. Pronto. Vamos então ligar o projetor, já com a alteração feita. Já é sabido que a distância focal vai variar e com isso nós temos que refazer o foco aqui. Uma outra característica agora é que a mínima distância da tela para que o foco seja feito é 1,80 m. Antes você conseguia fazer um foco se você tivesse a 1 metro de distância da parede. Agora, só a partir de 1,80 m, com essa alteração. Vamos refazer o foco aqui. Tá aí. O foco está feito. Tá tudo certinho. Podemos perceber que a distribuição de luz na tela, ela tá boa. E eu quero mostrar para vocês o que acontece quando eu tirar, se eu tirar, né, esse filtro que eu coloquei aqui atrás, tá? Eu vou tirar para vocês verem o que acontece se eu tirar esse filtro. Ó, conseguem perceber que a distribuição de luz não ficou boa? Ficou muita luz no centro e pouca luz nas laterais. E, bom, quando eu coloco o filtro novamente, a distribuição fica melhor. Ou seja, esse filtro atrás, ele está fazendo realmente o que deveria fazer. Então é isso, vou mostrar para vocês agora algumas imagens do antes e do depois. E depois voltamos para uma conclusão.
Eu estou aqui a 3,20 metros da parede com uma tela de 100 polegadas. Estamos com uma tela de 100 polegadas numa sala que não está totalmente escura. Isso após a modificação que foi feita para tirar o borrão da imagem, quando aparecem letras brancas em fundo escuro. Em conclusão, eu vejo que fez uma grande diferença essa mudança que foi feita aqui. E para aqueles que se incomodavam com esses borrões que vinham de todos os lados, agora não vai ter mais, tá? O que aconteceu com essa mudança aqui foram duas coisas que aconteceram. Na verdade, são três coisas que aconteceram. Primeira coisa, o foco só pode ser feito a partir de 1,80 m da parede. Essa é a primeira mudança. Segunda, a imagem fica um pouquinho menor, né? Sendo que a 1,80 m ela fica com 60 polegadas. Eu vou deixar uma tabela aqui do lado com esses valores para vocês verem com relação à distância e quantas polegadas que ficaram do jeito que está aqui agora, tá? Então, a segunda então foi essa, e a terceira é que a imagem caiu muito pouco com relação ao original, a iluminação nas pontas da imagem. Mas assim, cara, não se percebe isso. Pelo menos a mim incomodava muito mais os borrões brancos que vinham de todos os lados com uma tela preta ou escura do que propriamente essa pequena diferença que tem. E eu te falo uma coisa, todos os projetores têm essa diferença. Vou mostrar para vocês agora alguns gráficos. Olha, esse gráfico que vocês estão vendo aqui, ó, é a distribuição de luz no projetor sem a modificação. Quando eu tirei o filtro do Fresnel da frente, olha o que aconteceu. A concentração de luz ficou muito grande no meio e caiu bastante nas pontas. Isso para mim não estava aceitável. Então, quando nós colocamos então a lente de Fresnel atrás do cristal líquido e não na frente igual ele estava, a gente viu que o gráfico ficou desse jeito. Ficou bem mais uniforme, muito próximo do que era quando original. Então, assim, eu achei que isso que foi feito aqui foi muito bom e eu, no meu, pretendo conservar. Só tem uma questão aqui, que isso eu vou deixar para o próximo vídeo. Para eu fixar esses componentes aqui nessas posições, não teria problema nenhum, certo? Eu simplesmente fixaria esses suportezinhos aqui, ó, nas posições que eles estão. É claro que preciso de cortar eles direitinho. E ok. O problema aqui seria depois, na hora de fechar isso aqui, né? Porque eu precisaria de fechar isso aqui. E o que aconteceu aqui, ó? Se vocês repararem essa tampa ela tem aqui esse lugar aqui, ó, aonde encaixa o cristal líquido. Só que eu mudei o cristal líquido, ele não está mais aqui, certo? Ele passou para frente. Então eu tenho que dar um jeito nessa tampa de fazer com que esse cristal líquido encaixe aqui, ó, certo? De repente eu vou ter que fazer um cortezinho aqui para poder fazer com que ele encaixe aqui. Mas isso aqui, ó, eu vou deixar para um próximo vídeo. Em conclusão, conseguimos identificar o que estava causando o problema e implementar uma solução de contorno. Se você resolver fazer essas mudanças em seu projetor, fica por sua conta e risco. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo.